Deus de amor. Nas mãos desses homens que nem parecem gente. É tão mundo velho, mundo complicado. Preferem apostar nas guerras, parece doença. Tá sobrando ódio, falta consciência. É tão mundo louco, mundo atrapalhado. Quantos milhões que são desperdiçados, destruindo tantas vidas inocentes. Em vez de usá-los no combate ao câncer, no combate à fome de tanta gente. Eu me pergunto o que será que falta pro homem acordar de vez. O amor grita, stop estupidez. Paz, precisamos de paz. O mundo está carente de paz. Mais humanidade, luz, precisamos de luz. O mundo está sedento de luz e solidariedade. Stop estupidez, chega de maldade. Parece doença, tá sobrando ódio, falta consciência. É tá mundo louco, mundo atrapalhado. Quantos milhões que são desperdiçados, destruindo tantas vidas inocentes. Em vez de usá-los no combate ao câncer, no combate à fome de tanta gente. Eu me pergunto o que será que falta pro homem acordar de vez. O amor grita, stop estupidez. Paz, precisamos de paz. O mundo está carente de paz e mais humanidade. Luz, precisamos de luz. Sedento de luz e solidariedade. Stop estupidez, chega de maldade. Precisamos de paz. O mundo está carente de paz e mais humanidade.
chega de maldade. Precisamos de paz. O mundo está carente de paz. E mais humanidade. Luz. Precisamos de luz. O mundo está sedento de luz e solidariedade. Stop estupidez, chega de maldade. Chega de maldade. Mais humanidade. Momento Vida, em defesa da sacralidade da pessoa. Doutora, no caso de risco de morte para a mãe, não se justifica o aborto? Atualmente, com os recursos da medicina moderna, pode-se sempre tentar salvar a mãe e o bebê também. Acompanha-se a gestação até que haja alguma chance do bebê sobreviver fora do útero e, se necessário, se faz o parto. Não é preciso que existam leis que autorizem o aborto para o adequado atendimento médico. Pense nisso. Os que desejam a liberdade sem condições para o aborto usam argumentos duvidosos para envolver as pessoas. Para que cada um assuma a sua responsabilidade para defender a vida, te pedimos, Senhor. Momento Vida, uma idealização da comunidade Senhor da Vida. Olá, querido ouvinte da Rádio Web Restauração. Eu sou a Andréia, do projeto Novena das 8, e tenho um convite especial para lhe fazer. Do dia 30 de julho até o dia 9 de agosto, de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, 8 da noite, estaremos rezando Novena da Família, em preparação à Semana Nacional da Família. Segunda a sexta-feira, às 20 horas, 8 da noite. Rádio Web Restauração, a rádio que toca e reza com a sua família. Vem transformar, vem libertar minha família. Primera, piensas que es suficiente con decir al hermano con necesidad que Dios a ti te ama y que Él quiere salvarte. Si sabes que de hambre muriendo está, no vayas con palabras, muestra tu fe con hechos. En cada uno de ellos está el Señor. ¿De qué te está sirviendo orar y orar cuando no te estás dejando usar? Mientras estás orando, muchos te necesitan, muchos le están rogando al Señor que les dé su comida, darle su medicina para aliviar el hambre y el dolor. Como Jesucristo hay que actuar, sin fijarse a quién hay que ayudar, porque el trabajo es mucho y pocos los dispuestos a entregarse de lleno a servir. Muchos nos necesitan, ¿y qué estamos haciendo? Dejémonos de cuentos y a trabajar. Segunda, es muy fácil hablar del Señor y entre cuatro paredes alabar a Dios. Dime de qué te sirve que te alimentes tanto de algo que en poco rato vas a olvidar. Si al llegar los problemas y si alguien te necesita y al tocar a tu puerta nunca estás. Como Jesucristo hay que actuar. Agora na sua Rádio Web Restauração.
Programa Canto pra Deus. Essa alegria que vem de Deus é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Essa alegria que vem de Deus é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Deus é a nossa alegria. Uma boa noite, a paz de Jesus, que alegria, mais uma terça junto com você aqui no programa Canto pra Deus. Que noite abençoada, depois de uma chuvinha na madrugada para refrescar, para baixar a poeira. Boa noite, Cris, a paz, tudo bem? Boa noite, a paz, tudo bem, David? Tudo jóia. Maravilha, uma ótima noite pra você que tá aí em casa, mas eu não vi essa chuva, viu, minha Você gente? não viu? Eu também não vi, eu tava dormindo, só vi o chão molhado depois. Nem o chão molhou lá na minha casa. Não molhou? Não. Que isso? Passou só lá pela sua casa, David. Por que você tá falando meio fofo assim? O que Meu tá filho, acontecendo? coloquei um aparelho, né? Ah. E aí eu estou em período de adaptação aí, de dicção, e o negócio tá meio estranho. Um sorriso com grade agora? Né? Com grade, exatamente. Mais uma ótima noite pra você que tá aí em casa. Obrigada mais uma vez por abrir as portas da sua casa para que nós possamos entrar, bater aquele papo gostoso, rezar com você. E hoje nós temos a participação mais que especial aqui desse nosso amigo, o Joaquim. Boa noite, Joca. Boa noite, pessoal. Boa noite, David. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal que tá nos acompanhando aí. É uma alegria estar aqui nesta noite que há tanto tempo nós temos combinado aí, né, de poder participar, né, como eu residia em Florianópolis. E às vezes que eu vinha pra cá, o tempo tava tão corrido que eu nem conseguia, né, atender a essa demanda. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos aqui pra poder entoar um cântico novo pra Deus, pra podermos partilhar um pouquinho da sua palavra e pra que o seu coração também possa ser alcançado por esta mensagem maravilhosa de Deus que a sua boa nova tem pra nos trazer, não é mesmo? É verdade, Deus preparou algo muito especial pra mim, pra você, nessa noite, pra sua família, e vai usar desse nosso irmão aqui, nesse bate-papo gostoso, pra incomodar o nosso coração, né? É verdade. Eu preparei aqui Certo. um novo enigma aqui para o nosso programa, que é o que é. O que você preparou aí pra nós? Então, semana passada a gente começou, né? O nosso querido Hugo não pôde estar presente hoje, né? Mandar um abração pra ele, Opa. inclusive, né? Um abraço, Hugo. Melhoras, esperamos você na semana que vem. Isso aí, meu querido. O Rei Júlio. Né? Ó, seguinte, a questão, pra você que prestar atenção, no final do programa a gente vai revelar qual é a parte artística do corpo. Do corpo. É. Nossa. Qual é a parte Tem um artística do corpo? Parte artística do nosso corpo. Esse é o enigma que eu vou revelar no final do programa. Você pode ir pensando aí enquanto a gente vai rezando, enquanto a gente vai conversando. Pode mandar pelo nosso WhatsApp, 43 9154 2688. Tem um 9 na frente, viu? 99154 2688. Ou pelo chat ali da nossa página www.radiorestauracão.com. Vou repetir, hein? Qual é a parte artística do corpo? Uau, essa eu não sei, David. Mas vai ser algo muito bobo, né? Hã? Vai ser alguma Olha, coisa muito eu boba, ia né? dizer justamente isso, assim, né? É. Pode vir uma coisa assim, né? Um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Mas até o final do programa a gente tem tempo a pensar, Tem né? Pra tempo poder pra pensar. refletir sobre essa resposta, né? É verdade. Mas eu quero aproveitar, David, e mandar um grande abraço pro nosso amigo Padre Edivan, que tá Opa! ligadinho no programa. Ele falou, não vai começar o programa. Tá começando, já Tá começou. aqui, Padre, estamos Opa. aqui. Um grande abraço pra você. Um abraço pra Maria Isabel, que tá ligadinha no programa. O Lucas Costa, que está ligado também. Muito obrigada. E no decorrer do programa a gente vai mandando os abraços aqui. Isso né? aí. Mas nós estamos aqui pra começar a orar, né, Joca? Não tem Exatamente. como começar um bate-papo entre amigos e falar do nosso melhor amigo se a gente não entrar num momento de intimidade com ele. Exatamente. Eu acho interessante isso que você vai comentando, Cris, porque todas as vezes que a gente inicia com a oração, né, já existe uma certeza de uma vitória na nossa vida. Exatamente. Né? Esse entrar na intimidade é o lugar onde eu posso pacificar meu coração.
Nós que vivemos numa realidade conturbada, repleta de informações, de coisas que vão nos atordoando, e a gente precisa tomar decisões muito importantes. Talvez você que esteja nos acompanhando sabe das decisões que você tem que tomar. E Deus, com a sua infinita bondade, na sua graça, nessa oração quer nos trazer para o centro da vontade dele. Exatamente, é a hora que a gente tem a oportunidade de silenciar, né, os nossos barulhos e entrar mesmo nesse aprofundamento para ouvir a voz de Deus, porque no nosso dia a dia, nessa correria, muitas vezes a gente não consegue, com as nossas ansiedades, né, parar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Exatamente, eu vejo como é interessante a nossa capacidade de percepção quando nós temos fome, quando nós temos sede ou quando nós temos cansaço, e a nossa incapacidade de às vezes perceber a nossa sede de Deus. Né? É verdade. Nós que temos a nossa necessidade mais premente não é o descanso, não é a água, não são os alimentos. Ao contrário, a nossa alma só pode se ver totalmente saciada, a nossa vida só tem sentido quando existe um preenchimento de Deus. É verdade. Né? E essa oração dessa noite quer nos despertar para essa necessidade de Deus, não é mesmo? É verdade, como nós somos dependentes, né? O nosso dia a dia muitas vezes nos coloca na autossuficiência, né? Eu sou bom, eu me viro, né? O meu corpo, as minhas regras, para tudo, né? Na verdade. E a gente vai se esquecendo, vai perdendo, vai disseminando, né? Aquilo que tem de mais bonito, de mais essencial para nós. Exato. Mas vamos lá? Vamos rezar então, meu povo, vamos clamar o Espírito Santo de Deus para que ele possa trazer ordem às coisas que estão bagunçadas. Vamos suplicar ao Espírito Santo de Deus que nessa noite possa abrir os céus e atingir o nosso ser, o nosso coração e tudo que temos, tudo que somos, né? Suplicar ao Espírito Santo de Deus que nos torne pessoas novas, pessoas renovadas. Que ele traga para nós a unção de Deus e possa fazer a nossa alma ressuscitar, né? Para iniciarmos em Jesus, no Espírito Santo, esta obra que ele já começou e quer dar cabo e quer continuar. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, que nos oferece socorro, que é o nosso auxílio em todas as situações. Que a Tua graça esteja conosco. Vem e socorre a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. Vem, Espírito Santo de Deus, fortalecer a nossa fé. Derramar sobre nós as graças necessárias para continuarmos a nossa missão, para cumprirmos os propósitos que Deus tem para nós. Cala no nosso íntimo todas as perturbações, cala dentro de nós todas as vozes que são contrárias à voz Tua.
e dá ordem a tudo que precisa ser posto no seu devido lugar. Vem Espírito Santo de Deus e transforma as nossas vidas, transforma o nosso coração. Você que nos ouve, você que acompanha o programa, pode apresentar para Deus nesta noite aquilo que é uma realidade a você difícil ou até mesmo impossível, que às vezes tem incapacitado você a entoar um cântico novo para Deus. Como nos diz o Salmo, que é necessário que a nossa alma entoe este cântico. Talvez existam coisas que têm impedido o seu ser de entoar um cântico novo ao teu Rei, ao teu Salvador. E é pela graça e é pela força do Espírito Santo que nós podemos superar tudo que tem se estabelecido como um empecilho, como uma dificuldade. Nós suplicamos a Ti, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a graça de sermos mergulhados em Ti, de sermos batizados em Ti, porque nós precisamos desta Tua unção, nós precisamos de Ti. A nossa alma tem sede do Deus e do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Por isso nós cantamos: vem Espírito Santo com o Teu poder e tocar o meu ser. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu povo, que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Programa Eu Canto Pra Deus. Não há ninguém que se compare a ti.
isso. Só tua graça, só tua graça me basta. Só tua graça. Convido você a abrir os seus braços e se entregar ao Senhor agora. Senhor, nós queremos te adorar verdadeiramente. Senhor, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, neste momento. Vem encher o nosso coração, Senhor, porque tudo que nós queremos é Te contemplar, Senhor. Tudo que nós queremos, Senhor, é Te adorar. Por isso vem saciar a sede do nosso coração, Senhor. Vem saciar a sede do meu coração, Senhor. És o que eu desejo. O meu desejo é Te contemplar, Te adorar. Tudo que eu desejo é Te contemplar. Quero em Teu colo descansar. Tudo que eu desejo é Te contemplar. Vou me entregar, vou me entregar. Tudo que eu desejo é Te contemplar. Quero em Teu colo descansar. Tudo que eu desejo é Te contemplar. Vou me entregar. Tudo que eu desejo é Te contemplar. Quero em Teu colo descansar. Tudo que eu desejo é Te contemplar. Vou me entregar. Jesus, manda ver. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, minha esperança está em Ti. Mais do que ter, mais do que ter, eu quero Te conhecer. Mais do que o mundo pode me oferecer. Só Tua graça me basta. Só Tua graça, só Tua graça, só Tua graça me basta. Só Tua graça, só a Sua voz. Só Tua graça me basta. Só Tua graça. E aplauda o Senhor com toda a força do seu coração. Rádio Restauração. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a Tua graça. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há
tua graça. Chuvas de graça, pedimos a ti. Chuvas de graça, derrama em nós. Chuvas de graça nesse lugar. Derrama. Chuvas de graça, pedimos a ti. Chuvas de graça, derrama em nós. Chuvas de graça nesse lugar. Derrama. Chuvas de graça, pedimos a ti. Chuvas de graça, derrama em nós. Chuvas de graça nesse lugar. Derrama. Rádio Restauração de Londrina para o mundo, tocando famílias. Tá aí Danilo Casimiro, Chuva de Graça. E vale a pena lembrar, hein? Padre Divan, tá nos ouvindo aí? Fala pra gente, qual é a parte artística do corpo humano? Que beleza, hein? Que beleza. Eu tô Tem uma ideia, Cris? curiosíssima. Não faço ideia. Nenhuma? Nenhuma. É a boca que canta, o que será? Meu, Parte artística do corpo humano. não sei, desde. Mas Não eu vou sabe. pensar. Eu prometo que eu vou, até o final do programa, eu vou descobrir. E aí, eu Beleza. também tô pedindo uma sabedoria aí pra Deus, pra ver se a gente consegue identificar que parte é essa, né? Não é? Tá uma incógnita, Tá uma né? Eu incógnita, tô, né? assim, curioso também pra saber. Eu tô tentando pensar aqui, achar uma resposta. E Padre Edivan, o Padre Edivan tá falando aqui, David, Ah. que ele conheceu o Joaquim no tempo do Santuário da Vila Nova, né? Ah. Ele era um menino de Deus, ele Ele Padre, eu não sou mais um menino de Deus, padre. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. É verdade, eu conheci o Padre Edivan nessa época, assim, né? No meu período de adolescência, eu participei do grupo Rocha da Salvação, né? Foi o primeiro Era grupo do de oração. Rocha? Eu fui do Rocha da Salvação. Se tiver alguém aí do Rocha que tá nos acompanhando, pode mandar uma mensagenzinha aqui também que a gente vai acompanhar. Que legal. Foi lá que eu conheci o Padre Edivan e foi lá que tudo começou, assim, a minha história, a minha caminhada. Certo. Ô Joca, mas vamos aproveitar que nós estamos falando de começo e tal. Você sempre teve na caminhada com Deus? Como que foi? É engraçado isso, né? Porque existem testemunhos e testemunhos. Existem pessoas que começaram a sua caminhada a partir de uma forte experiência de conversão. Porque existiu uma vida que ela não era uma vida regrada, por assim dizer, né? Uma vida conduzida pelo Espírito. E existem também aquelas conversões que vão acontecendo dentro do âmbito da igreja, né? Que a gente caminha, mas não sabe ou não conhece ou não fez uma experiência com Deus. Então, desde muito pequeno, os meus pais sempre me levaram pra igreja, assim, né? Cheguei a cantar naqueles coraizinhos infantis, fazer algumas atividades. Olha que eu me empenhei em muita coisa. Fui vicentino, eu amava passar assim naquelas casas e, tentar ver qual que enchia o carrinho primeiro, né? Porque na minha época era assim, eram os carrinhos. Hoje, com certeza, o trabalho dos vicentinos tá bem mais estratégico, eu acho, né? Tentei me embrenhar também, me enveredar pra vertente do coroinha, mas não deu muito certo, assim, porque eu falei que eu queria me apossar ali do sino e eu tocava o sino toda hora, e aí eu descobri que não era toda hora que o sino tinha que tocar, né? Então, basicamente, a minha vida começou, assim, dentro de um âmbito de vida cristã. E já faz 12 anos, 13, 14, eu não vou me recordar muito bem agora, mas faz por volta disso que eu participo, né? E que tô aí numa história de amor com Jesus, num love com Deus. Que beleza. E Joca, nós nos conhecemos em 2013, né? Num acampamento que você estava ministrando e tal. E aí
né, foi assim, amor à primeira vista, né? Pelo menos da minha parte, né, gente, eu e a Cris, nós nos conhecemos naquela ocasião onde o ministério do meu grupo de oração, na época, assumiu a bucha, porque, né, enfim, porque a pessoinha que era uma responsabilidade da nossa irmã, que se ausentou por alguma razão, e aí foi naquela circunstância que nós nos conhecemos, porque de repente, quando essa menina apareceu, quem que é a Cris? Quem que é a Cris? E aquela lá, falei assim, é essa mesmo, que botou a gente no páreo ali, eu falei assim, olha lá, nós estamos com essa bucha aqui, por conta dela eu vou conhecer ela, né, e a gente trocou uma ideia, enfim, a afinidade rolou. Foi, né? De cara, né, Foi, é verdade, Cris, a gente se deu muito bem, né? E aí uma outra passagem, assim, que eu me lembro... que marcou muito, né, assim, a nossa amizade, foi um dia que nós estávamos lá no Emaús, e aí eu tava conversando com o Joaquim, ele falou assim, Cris, estou tecendo fio de ouro, vou dar uma virada na minha vida. Eu falei, manda. E ele começou a contar, né, a história de ir para a comunidade Shalom e se dedicar à missão, e como que tudo isso surgiu, Jó? Existiu um ano da minha vida, né? Todos os anos, no final do ano, eu faço um planejamento de vida pro ano seguinte, faço um balanço geral das coisas que aconteceram ou não aconteceram. E num desses anos eu tinha me proposto a discernir especificamente a minha vocação como igreja, o meu estado de vida. E foi, né, eu tinha estabelecido aquilo como meta pro ano seguinte. Mas o ano começou e no final das contas acabou que essa vertente vocacional não foi desperta. Mas Deus, que sabe daquilo que Ele quer, né, dentro do meu planejamento, falou, não, isso aqui é prioritário. Ele falou, não, isso aqui é prioritário. Como é que é? Você tá dando prioridade para outras coisas? Isso aqui era né, de ordem máxima. E aí, no meio do ano, né, do ano de 2015, para ser mais exato, eu terminei, né, concluí a minha faculdade, que meu projeto de conclusão de curso, ele foi todo feito em cima da estratégia, da comunicação estratégica para os santuários, para as paróquias, para novas comunidades, e uma agência de comunicação me fez uma proposta de trabalho e para eu ir para Florianópolis. Então, naquela ocasião, fui para Florianópolis e descobri que existia uma missão, né, da comunidade católica Shalom. E então as coisas começaram a acontecer nesse sentido, né? Fui conhecendo a vida da comunidade, né, sempre tive um encantamento muito grande, principalmente porque eu conhecia a comunidade católica Shalom pela veia artística, que por sinal é muito forte. Nós cantamos as músicas da comunidade, né, nas missas, elas são as clássicas, né, Kyrie eleison. São maravilhosas, né? Eu sou suspeito pra falar, né, minha gente. Profundas, né? Letras muito profundas. É de uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz muito grande, né? E aí eu fui enxergando na minha história de vida aspectos, pontos vocacionais que falavam muito a respeito do carisma da comunidade, e ali começou um processo de enamoramento com a comunidade, um processo de apaixonamento que culminou numa realidade missionária, né? No final das contas, eu ia para Florianópolis e aí eu visitava cidades vizinhas a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, e aí foi, né? Voltava algumas vezes para Londrina para poder fazer algumas dessas missões, inclusive alguns grupos de oração aqui, e aí, né? E a missão continuou. Certo. E Joca, para aquela pessoa que tá em casa, não sabe, né? Não sabe mais o que é da vida, não parou para discernir, né? O quão importante é esse discernimento para saber qual é a nossa vocação, o que Deus quer de nós, até mesmo para o nosso estado de vida, né? E quais são as dicas que você trouxe aqui hoje? O que você tem para partilhar conosco a respeito de missão? Certo. Bom, a nossa vocação em si, ela já é uma missão, né? Mas para aquelas pessoas que têm dentro do seu coração um forte desejo missionário,
E você deseja discernir a sua vocação, porque quando Deus nos criou no seu plano, Ele já imprimiu dentro de nós um carisma, Ele já imprimiu dentro de nós uma vocação, né? Existem propósitos muito específicos que são parte da nossa vida. E para você poder fazer essa leitura da sua vocação, você precisa, obviamente, junto de Deus, fazer entrar nesse processo de oração, porque sem a oração, obviamente, nada é possível. As coisas não são feitas na força do nosso braço. Então você precisa, junto de Deus, viver esse processo de autoconhecimento. Porque eu conheço muitos irmãos que vivem nessa constante de sempre senti no meu coração um desejo de sair em missão, sempre senti dentro do meu coração um desejo de servir mais intensamente dentro da igreja, mas nunca pararam para viver esse processo de discernimento. E aí um ponto também fundamental, depois, obviamente, da oração, é você procurar por alguém, por um diretor espiritual, ou por uma pessoa que tenha uma autoridade espiritual, uma pessoa discernida, para junto de você levar a viver esses aspectos de autoconhecimento e identificar qual que é o teu estado de vida. É o matrimônio? É o celibato? Né? É o sacerdócio? Né? A sua missão como pessoa, né? Dentro da... É a vida paroquial? É uma vida dentro de uma nova comunidade? É uma ordem religiosa? Então, essa pessoa junto contigo vai te acompanhar e vai te ajudar a discernir tudo isso, para que esse anseio missionário que já existe dentro do nosso coração possa ter ainda mais força e possa ser canalizado para um lugar correto, né? Dentro da vontade de Deus. Certo. É fácil viver em uma comunidade? Então, isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, e eu vou dizer pra vocês, gente, a vida comunitária, uma primeira pergunta, né, que já faço pro teu coração: se você já vive como comunidade paroquial, já vive dentro de um grupo de oração, seja lá qual for essa realidade, eu já te faço essa pergunta: é fácil a vida comunitária como grupo de oração? Agora você imagina, né, trazer essa realidade para uma nova comunidade, né, para o âmbito de novas comunidades. Realmente é um grande desafio, porque ali você não tem essa escolha de pegar, não, eu tô saindo e aí só no próximo final de semana eu te vejo. Pelo contrário, a vida comunitária ela é uma coisa tão intensa que o tempo todo você vai se deparar com o teu irmão e com a tua irmã. Então, assim, não é fácil. Se você vive como comunidade de vida, particularmente falando, é o dia inteiro. É 24 horas, entendeu? Vivendo com pessoas diferentes, com temperamentos diferentes. E quando você vive ainda como comunidade de aliança, isso não deixa de ser diferente. Com a exceção que você tem uns momentinhos de folga. Mas geralmente, às vezes, aquele irmão que você tem uma dificuldade maior de lidar é o irmão que vai estar dentro do seu ministério. É o irmão que você vai ter que lidar dentro de uns projetos de evangelização. Então, assim, Deus ele é mestre em formar o nosso coração, em formar a nossa humanidade. Para que isso aconteça, geralmente ele nos coloca pessoas que são desafiantes e ele quer que nós a amemos de fato como ele ama, né? Certo. Não é fácil. Não, eu sempre costumo dizer assim, né? Que na precedência da nossa vida funciona assim: Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o feliz terceiro, né? Eu sou o feliz terceiro, eu não sou, ai meu Deus, eu estou em terceiro lugar, não. Porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, consequentemente eu consigo fazer todas as demais coisas. Mas nessa prioridade, quando você vive a tua missão, né, para amar o seu próximo, para amar a Deus, consequentemente o amor a você, Deus vai transbordando e enfim, Deus vai suprindo essas necessidades. Tá certo, amém. Mas eu vi que você preparou uma palavra para nós hoje. Isso aí, gente, isso. Né? Deus inquietou um pouquinho o meu coração para falar com vocês nessa noite a respeito dessa realidade missionária, né? Na palavra que tá em Marcos, no capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Então, né, essa palavra que tem força, que tem unção sobre a nossa vida, é o que eu gostaria de partilhar com vocês, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados.
Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda a parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra que está no finalzinho do Evangelho de Marcos foi a palavra que Deus inquietou meu coração, que eu quero trazer para vocês, né, nessa noite, que fala exatamente desse envio que Deus nos faz da realidade missionária, né? Em primeiro lugar, eu vejo que o nosso campo de missão, ele é muito vasto. Certo. Né? Engraçado, nós falávamos isso antes de entrar, não fazia ideia da palavra, nem que você tinha preparado, né? Então, como Deus já vai trabalhando ali, e quando você falou, eu falei, meu Deus. Deus vai confirmando no ordinário da nossa vida a vontade dele, né? E nós estávamos conversando justamente sobre a urgência que a evangelização tem, né? A consequência direta de uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, é que ela se torne mais parecida com Jesus. Certo. A nossa intimidade com Deus vai nos permitindo isso. Nós vamos nos configurando, nos tornando semelhantes a Jesus, sem perdermos a nossa identidade, o que é uma coisa interessantíssima. E nós não só ficamos parecidos com ele em relação às vontades, mas nós vamos ficando parecidos com ele em relação às urgências que Jesus tem. E uma urgência que Jesus tem é em relação à dor do próximo, à dor dos seus filhos. E isso é um movimento natural na nossa alma. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos sentindo as dores que a humanidade tem. A própria palavra de Deus fala isso pra nós, que a humanidade geme em dores de parto. É verdade. E nós não podemos ser indiferentes a essas dores. E é dessa dor que a humanidade tem, desses flagelos que a humanidade vai passando, que nós vamos identificando o crescente movimento para a aprovação do aborto, né? O crescente movimento de políticas que vão destruindo a dignidade humana, né? A crescente onda de aprovações em relação a entorpecentes, a drogas que vão deteriorando e que vão sendo postos numa roupagem que é inofensiva. E isso precisa gerar dentro do nosso coração um senso de urgência e evangelização, que é isso que Jesus nos diz, que é ide por todo mundo. Mas que mundo é esse? Em primeiro lugar, um mundo que está próximo a mim. Exatamente. Essa humanidade que geme, que sofre e que eu preciso me atentar, né? Nós somos evangelizadores. E o nosso coração precisa se incomodar. Você não concorda comigo? Com certeza. Como eu te falava, né, ali fora, antes de nós entrarmos, o meu coração tem mesmo sido muito incomodado nesse sentido da evangelização dentro das quatro paredes da igreja. Né? O Papa Francisco vem falar que nós temos que ser uma igreja em saída, mas isso não é uma novidade, né? Às vezes nós ouvimos pregações dizendo, olha, nós somos uma igreja em saída. Jesus já havia dito isso, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E eu vejo que muitas vezes a gente fica preso, sabe, num evangelismo de um círculo vicioso, muitas vezes, e que acaba tornando a evangelização algo automático. Frequentemente, a igreja tem nos alertado a respeito do fechamento que muitos de nós temos vivido em relação às nossas realidades eclesiais, as nossas pastorais, os nossos movimentos, sobre o fechamento que vai nos prejudicando. Né? Essa autorreferencialidade, essa acomodação em relação a que eu seja indiferente à dor do meu próximo e que isso vai me prejudicando e vai nos colocando numa ilusão de que com a nossa frequência às missas dominicais, com uma oração aqui, outra oração lá, o penhor da salvação já nos é garantido. Quando, na realidade, eu queria te alertar, inclusive, disso nessa noite, é um engano que o demônio vai semeando no nosso coração de que apenas as poucas atividades, ou até mesmo as muitas atividades que nós vamos realizando, vão nos salvar.
Não. É preciso que nós possamos ir de encontro àqueles que Deus chama, àquele que Deus procura, e nós sabemos que não são os sãos. Exatamente. Pelo contrário, são os enfermos. E o nosso coração, a nossa alma precisa se inquietar de tal forma que nós não nos vejamos mais presos a uma estrutura convencional. Muitas vezes técnica também, né? Uma estrutura técnica. Eu gosto muito daquela passagem que o cego é curado e aí ele vai até o povoado dele e as pessoas falam, mas esse não era o cego? Aí o que aconteceu com você? Olha, eu não sei. Eu sei que eu era cego e um tal de Jesus me curou. Então, muitas vezes também a gente fica muito preso à técnica e nós não conseguimos passar para o outro aquilo que Jesus realizou em mim. Exatamente. A maior pregação é aquela que Jesus realizou em mim, entendeu? Eu sou o maior testemunho de evangelização que Deus já fez. Sim. Né? Você é uma potência evangelizadora e às vezes esquece que você tem essa potência que a própria palavra já garante. Porque se você escuta esse mandato missionário da parte de Deus, que se dirige exatamente a você, Deus, Jesus Cristo já evidencia que você tem uma potência evangelizadora dentro de você. Que à medida que você conta com o Espírito Santo, você é este que, preenchido pela graça, tem condições de atender a essas necessidades. Porque eu digo assim, a igreja nos fala que nós precisamos sair. O que significa essa igreja em saída? É necessário que nós saiamos, inclusive, meu povo, de nós mesmos. Porque a gente tá apegado assim, ó. Mas aquele fulano que eu vou ligar pra ele, eu vou fazer um convite, ele já não vai querer ir pra aquele encontro. Porque fulano, nananã. Então a gente, dentro de nós mesmos, a gente já vai inventando desculpas para que aquela pessoa não seja evangelizada, porque nós sabemos que nós somos covardes. Nós nos apegamos à nossa covardia. Esse é o grande problema. Nós esquecemos da força do Espírito Santo e aí nós vamos nos apegando a questões pessoais. Porque fulano não vai escutar, porque ele sempre tem compromisso, porque ele sempre tem a coisa. Então assim, eu costumo dizer que o maior problema da missão e da evangelização não são as pessoas que vão ser evangelizadas, não são as pessoas que desconhecem a Deus, mas somos nós que nos apegamos às nossas falsas seguranças e temos medo. Somos acovardados e temos vergonha de falar de uma novidade que nunca vai mudar, né? De uma novidade que é sempre atual. Que se atualiza o tempo todo. O tempo inteiro, que entra na necessidade do homem de hoje e vai transformando essa vida. Né? Então eu digo assim, você que tem uma necessidade, um desejo missionário, a primeira coisa que eu gostaria de que inclusive esse programa de hoje gerasse no coração das pessoas que estão nos acompanhando, é que você não permita que o seu grupo ou que a sua pastoral, a sua realidade se acomode nas desculpas ou em estruturas, porque se às vezes os membros estão se perdendo, as pessoas não vão de encontro, é porque elas não se sentem atraídas àquilo. Quanto mais você evangeliza, tanto mais as pessoas se sentem atraídas a conhecer, a entender o que é esse Deus, o que é isso que faz com que essa pastoral, ou com que este grupo, ou com que este movimento ele seja tão grande. Essa evangelização autêntica, original da palavra de Deus com a minha própria vida também, entendeu? Que vem lá da época dos apóstolos, né? Estavam todos reunidos e tudo eles tinham em comum, né? Em comum. E eles partiam o pão e também na palavra vai dizer que as pessoas achavam aquilo tão interessante que se sentiam atraídas e cada vez mais o número daquela comunidade ia aumentando. É exatamente isso, porque assim, ó, a missão, Cris, ela não é uma tarefa opcional. Pelo contrário, a missão, ela é parte integrante da identidade cristã. Certo. Então, quando você e eu fomos batizados, já existe dentro de nós o anseio pela missionariedade. Então, nessas experiências que eu vou vivendo, né, de como é viver em missão, e não somente quando uma pessoa me liga e me faz um convite para eu viajar, né, porque tem muita gente que acredita que a missão ela é exclusiva no sentido de que alguém
me convidou para pregar lá no fim do planeta, lá longe, isso é caracterizado como missão. Não, a missão, ela tem a característica do ordinário da nossa vida, ela é diária, ela é constante. As pessoas com as quais você se relaciona, com quem você passa, por isso que eu disse que o nosso campo de missão, ela é muito vasto. Com certeza. Né? E por pequenas atitudes, simples coisas que nós vamos fazendo, isso já é uma evangelização profunda, né? A nossa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, ela não é uma experiência que nos mantém inertes, paralisados. Pelo contrário, ela me inquieta de tal forma, como é que eu não posso falar desse amor? Como é que eu não posso falar desse Deus que transforma a minha vida, que todos os dias realiza uma obra nova? Isso me faz querer sair de mim mesmo. Então, existem essas duas formas, né? Eu digo, como que a gente sai? Tem gente, beleza, você tá falando, como é que eu saio de mim mesmo? Né? Eu digo que existem duas formas principais de saída de si mesmo, de viver uma igreja em missão. A primeira delas é saindo de mim quando eu toco nas chagas de Jesus Cristo. Como que eu toco nas chagas de Jesus Cristo? Com a minha vida espiritual, com a minha oração, com a minha vivência comunitária, né, com a administração dos sacramentos, a vivência deles. Eu toco nas chagas de Jesus e entendo qual que é a dor dele para eu ir para a humanidade. E a segunda é quando eu toco na chaga do meu próximo. O próximo, esse mais perto de você, as pessoas que estão bem próximas mesmo, se envolvendo com a vida dele. Até isso a gente tá perdendo, porque nós não queremos problemas. Então a nossa missão evangelizadora fica restrita ao que está mais cômodo a mim. Eu me contento com a minha evangelização no meu ministério, fazendo as pequenas atividades, me restringindo a fazer apenas aquilo que é óbvio e aquilo que é básico. E essas atividades... triste, né? Isso é mediocridade. Triste. A mediocridade cristã, ela vai nos definhando. Vai nos definhando a tal ponto que aí a gente pergunta pra nossa, mas aquele fulano, aquela fulana, ela é tão ungida. A unção não cai de graça, assim. Claro, a gente pede a unção pro Espírito Santo de Deus e essa unção nos move a uma ação. Então, tem muita gente que tem uma ambição muito grande em relação a conquistar uma suposta unção, uma suposta maturidade espiritual, mas não tem a determinação de pagar o preço. E esse preço é o que a missão nos pede. De encontro com pessoas que são resistentes, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, ou até mesmo aquelas que já ouviram, mas são traumatizadas com Deus. E como tem, né? Muitas. Muita. Engraçado, existe até a própria missão dentro da igreja, né? Vários dos nossos irmãos que estão desanimados e que estão descrentes da palavra, descrentes do ensinamento de Deus, e que ali também se manifesta como um campo de missão. O campo de missão é a minha família, o campo de missão é a minha profissão, eu que sou consultor de marketing, né? A minha alegria, a minha forma de trabalho, as minhas entregas, os resultados que eu me propus lá no princípio com os meus clientes, isso é evangelização também. E que desafio, né, Joaquim, nessa área, principalmente da comunicação, onde a gente vê comerciais, uma maneira de comunicar que está muito aguçada, relacionada à sexualidade. Você vê que é muito aflorado, né? Nesse meio. Como lidar com essas situações, você tendo um posicionamento cristão? E eu imagino que caia diversos tipos de empresas, situações para você comunicar. Como lidar com isso? Isso é até um fator interessante, porque de fato acontece. Recentemente eu passei por isso com um cliente, né? Que nesse evento desse cliente, geralmente as pessoas, os expositores desse evento costumam levar garotas de programa para poder atrair até o stand. E aí esse ano na reunião de marketing, né, planejando esse evento, toda essa divulgação, obviamente que por uma questão de valor cristão, da dignidade cristã, né, eu quero em toda circunstância que a mulher seja valorizada, claro, né? E nisso foi posto durante essa reunião: esse ano nós vamos contratar essas garotas de programa ou nós não vamos? E eu veementemente disse: as pessoas não vão ser atraídas
por alguém que está se degradando. Elas vão ser atraídas pela qualidade do seu produto, do seu serviço. E eu semei essa inquietação. Se nós aqui não tivermos a capacidade de provar com os nossos próprios esforços e com a qualidade do produto e do serviço que aquilo é bom, então nós estamos dizendo que o nosso produto é um fracasso, que nós dependemos de uma prostituição para que ele tenha a sua efetividade. Né? O seu cliente, ele não vai consumir, né, esse tipo de serviço, por assim dizer, depois. Com certeza. Não é? Ele pode ser atraído por um momento, né? Exatamente. Mas fidelizar esse cara já é outra. E eu fui extremamente, assim, perseguido dentro da empresa, que as pessoas diziam, alguns dos funcionários diziam que isso não teria efetividade e de que ia ser um fracasso. E pra honra e glória de Deus, né, quando eu me colocava diante de Deus, eu falei assim: Senhor, eu preciso defender a sua vontade, porque a tua vontade pra mim é a minha felicidade. E pros meus clientes também. Sim. E eu tive uma experiência extraordinária, né, desse cliente que há tanto tempo passava sem vendas. Ele foi um dos estandes mais visitados daquela feira, porque a gente elaborou uma estratégia de marketing tão eficaz, tão centrada nos verdadeiros valores, que Deus foi fiel. É assim que acontece. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus é este que nos honra. Né? E a missão, ela contempla essa realidade. Né? Eu falo, eu me deparo com muitas inseguranças pessoais em relação a essa missão evangelizadora. E você vai se deparar com isso o tempo todo, com muitas inseguranças, com coisas que vão vir contra ao seu valor, a sua realidade, e que nem por isso você precisa deixar de defender esses valores, porque Deus é um Deus que nos honra. E um Deus que nos dá sabedoria de como defender também esses valores, né? Não é chegar e picar o pé em tudo, não é, Jota? Essencialmente, gente, claro que a gente não pode falar em evangelização sem a condução do Espírito Santo de Deus, né? É premente. Na realidade, a pessoa do Espírito Santo está sempre com o missionário, né? Você e eu queria que a gente já se considerasse, porque nós assim o somos pelo batismo, missionários, discípulos missionários, não é? E isso é uma verdade. Quando a gente conta com o Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma criatividade, uma sabedoria, mas tão incrível para entrar em lugares que não seriam possíveis de outras formas pela lógica humana. A lógica humana, ela nos rouba. Né? A didática humana muitas vezes nos limita a fazer algo extraordinário, a gente viver essas experiências extraordinárias. Mas quando a gente conta com a força e a graça do Espírito de Deus, e nós clamamos por essa graça, nós que somos missionários, nós vamos tocando naquilo que a gente chama do extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus está para além do limite humano. É verdade. E a gente experimenta o tempo todo, né, Joca? Diz em Apocalipse que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não. E chegar nesse nível também de confiança não é fácil, né? Na realidade, não se trata basicamente de uma confiança, né, pautada, como eu disse pra vocês, né, pautada no homem, né? Exatamente. É uma confiança, na realidade, existe sempre um abandono. Gente, o frio na barriga sempre vai existir. Eu até digo, nós começamos o programa aqui, às vezes vocês vão me escutando e falando, nossa, mas né, que tranquilidade. Não, meu coraçãozinho assim tá batendo, porque existe uma responsabilidade que eu tenho em relação, em primeiro lugar, ao amor que eu tenho por Deus, para que a voz dele seja comunicada e chegue ao teu coração. E existe uma responsabilidade com você que precisa se alimentar de alimentos sólidos numa sociedade líquida, numa sociedade que não te oferece um alimento sólido, mas que vai te dando informações e conteúdos que no fundo não vão te chegar a lugar nenhum. E assim, esse friozinho que sempre nos dá, ele é justamente necessário. Porque toda vez que eu lembro desse frio na barriga, quando eu vou evangelizar, quando eu vou pra uma missão, eu me recordo, né, que obrigado, Senhor, porque a força não é minha, mas é tua. Né? E eu dependo totalmente de você. A minha vida, ela é uma dependência completa tua, né? E eu vou estar suscetível a um não aceitar, né, a recusa, a humilhação, mas eu tenho a plena consciência de que tudo aquilo que não é para mim, o Senhor recolhe, e isso não vai me afetar, isso não vai me prejudicar. Isso não vai, de forma alguma, me roubar. Então, essa dependência que a gente vai criando a Deus em relação à experiência missionária é uma coisa interessantíssima, né? Você precisa sair do seu ponto de comodismo. Eu gosto de lembrar disso, né?
meu povo, nós clamamos demais o Espírito Santo de Deus, mas nós obedecemos muito pouco ao impulso que o Espírito Santo nos dá. Entende? Nós clamamos, nós gritamos, nós levantamos a nossa mão, nós pedimos muito. E frequentemente existe um santo da igreja que nos diz: quando eu peço o Espírito Santo de Deus, no fundo eu estou dizendo: vem Espírito Santo, inquieta-me, incomoda-me aonde eu preciso ser incomodado. Esse é o verdadeiro sentido do Espírito Santo de Deus. Ele não me quer estático. O Espírito Santo, ele é essa força dinâmica dentro de nós que não faz com que a gente fique sedentário. Se coloca em movimento todo. Porque senão nós vamos viver numa obesidade formativa, né? Vive-se de muitas atividades, de muitas coisas, e assim, na hora da gente aplicar efetivamente, de alcançar os filhos de Deus, de devolvê-los à dignidade, a gente padece. Sabemos muito e amamos pouco, né? Isso, quando você fala isso, me provoca uma dor no meu coração, você tá entendendo? É angustiante saber que aqui, como a palavra diz, né? Aquele que crer foi batizado será salvo. Gente, a salvação, ela é a novidade. Né? As pessoas precisam ser salvas da bebida, as pessoas precisam ser salvas. Nós precisamos ser salvos o tempo todo, mas as pessoas, elas querem escutar alguém que chegue até elas e diga: alguém já te salvou e você pode experimentar dessa salvação, sair do abismo, né? Te salvar de uma realidade familiar conturbada, enfim, tantas realidades onde a salvação precisa chegar. Mas sabe por que ainda não chegou? Porque eu preferi o meu conforto, porque eu preferi o meu medo. Meu Deus, né? Como isso não pode nos inquietar? Como nós preferimos optar pelo nosso medo, pela nossa insegurança? Isso não é justo. Isso não é justo diante de uma mensagem tão maravilhosa que nós vamos recebendo, né? Para vocês terem uma ideia, testemunhando concretamente, numa das minhas viagens missionárias, eu estava no aeroporto de Guarulhos. E a gente sabe, né, que hoje em dia todo mundo tem um celularzinho ali. E quando você vai no aeroporto, você observa, tem muita gente no celular. Sim. Eu falei assim: não, eu não quero ficar no celular. E eu abri a palavra de Deus, né? E nessa abertura da palavra de Deus, as pessoas te olham como se fosse um alien, né? Meu Deus! As pessoas observam você assim, ó, meu Deus. Projeto de pastor. Exato! Exatamente, né? Esse é um projetinho. Assim, embora a Bíblia seja o livro mais impresso do mundo, parece que as pessoas ainda se espantam com o fato dela estar presente na mão de algumas pessoas. Exatamente. E aí eu falava, tinha gente que olhava assim, passava até a cabeça olhando assim, eu falei assim: gente do céu, será que eu tô cometendo alguma infamidade assim, né? A evangelização, ela é um escândalo, né? E como a palavra nos diz, né? A nossa maneira de falar de Deus, ela é um escândalo para a humanidade. Essa sabedoria que Deus escolheu para confundir, né? Enfim. E aí, quando eu tava lendo, uma pessoa veio e me perguntou, né? Você tá lendo a Bíblia? Eu acho que isso aqui é uma Bíblia, então eu tô lendo uma Bíblia, né? Sim, estou lendo uma Bíblia, né? E modéstia à parte, né? Com todo respeito, era uma mulher muito bonita mesmo, assim, né? E à medida que eu ia lendo a palavra, ela me perguntou, né? Que palavra que é essa que você tá lendo? Era um salmo que dizia assim, que Deus vai enxugar toda a lágrima, né? E, enfim, e Deus nos consola. Aquela mulher chorava. E aí eu não falei assim, né, que eu fico feliz que a gente tá conversando aqui e tudo mais. E aí ela foi contando toda a história de vida dela. Ela disse assim, que naquele dia ela tava pedindo um sinal pra Deus, né, de que se ela deveria tomar o avião que ela ia tomar pra poder fazer uma atividade, ou se ela devia recuar. E aí ela falou assim: Joaquim, faz exatos 28 anos que eu estou afastada da igreja e de que eu nem escuto nada, eu não tenho uma Bíblia dentro da minha casa, mas eu tô cansada, eu não quero mais viver desse jeito. E aí ela disse que ela tomou uma decisão de que ela não ia tomar aquele voo. E aí ela pediu para que eu a acompanhasse até o guichê. Eu testemunhei. Vi ela cancelando a passagem, ela teve que pagar uma multa porque ela já tinha feito check-in, todas as coisas. E aí ela me abraçou forte, né? Eu tava chorando junto, porque eu sou um boca aberta. E ela falou assim: obrigado, né? Obrigado porque hoje Deus me alcançou. Então eu falei assim: Deus me alcançou. Porque na evangelização, às vezes a gente acha que a gente é que tem a mensagem, que nós somos os detentores do conhecimento. Não, nós somos mais evangelizados. É muito mais. E, bom,
essa mulher, ela tinha uma missão, né? Ela tinha um propósito daquela viagem, né? Ela era uma garota de programa. E que tomou a decisão de não viajar para ir de encontrar esse cliente, porque ela queria romper com essa vida que ela estava vivendo. E por causa de uma palavra que onde Deus dizia que ia consolá-la, a vida dela mudou. Uma abertura de Bíblia. Tá entendendo? A nossa missão, ela é uma constante. Ela é uma constante. A gente não pode se desprender desse tipo de coisa. E eu falei assim, nossa, é isso que eu vou testemunhar da minha vida todos os dias. O extraordinário de Deus, que vai acontecendo e que Deus quer que aconteça também na sua vida. E eu não preciso necessariamente estar com o microfone na mão. Não. Né? Na realidade, não. A gente tem uma... Não é? Ai, gente, isso aí é uma coisa bem complicada, porque às vezes a gente é mal educado dentro das nossas próprias realidades a acreditar que os santos, as pessoas extraordinárias, elas são apoderadas de um instrumento físico, né? Um microfone. E eu conheço potências evangelizadoras que estão por detrás dos bastidores e que, assim, não colocando em descrédito aquele que usa da palavra de Deus, porque é um instrumento também. Mas essas pessoas, elas com certeza arrebanham muito mais. Muito mais. E a gente precisa se desprender dessa visão errada, equivocada, de que nós temos que ter um microfone na nossa mão, que nós precisamos estar em evidência, porque Jesus Cristo, ele não é o holofote que brilha sobre nós. Jesus Cristo é o farol que brilha sobre o mundo. Entende? Nós não podemos ofuscar a luz de Deus para que nós sejamos sanados das nossas carências. A missão permite, inclusive, isso na nossa vida. Que nós vamos tratando as nossas incoerências e as nossas brechas de caráter. A vaidade, né? A arrogância, o muito, orgulho. Gente. Muito, muito. Porque a gente vai se deparando com contextos bem distintos do que a gente imagina. Nesse meu tempo de missão, eu fui me deparando, muitas vezes eu pensava assim, não, eu vou chegar com uma mensagem, e aí você se deparava e fala assim, caraca, não, tem que mudar a linguagem, é toda uma... Se abaixa, se abaixa, você é um com seus irmãos, né? Nós não somos diferentes, nós não somos melhores por conta disso, por nós sermos missionários, pelo contrário, isso é aquilo pelo qual nós seremos julgados pelo amor, já disse Santa Teresinha do Menino Jesus. Que, aliás, eu sou... Amo. Eu gosto muito dela, né? E de tantos outros santos que vão nos falando sobre isso. Mas dentro da comunidade eu fui aprendendo muito dessas coisas, assim, né? Eu não posso mais ficar indiferente à dor da humanidade. Não dá mais. Meu irmão tá padecendo, o meu irmão tá sofrendo. O amor do coração de Jesus está sofrendo. Os filhos dele padecem. E o que eu posso fazer em relação a isso? Então, se você quer se aproximar, ter uma comunhão maior com Jesus, uma intimidade maior com Ele, vai de encontro às pessoas próximas ou distantes, se envolva em projetos, tome iniciativas que te tiram do ponto de segurança. Isso com certeza vai fazer muita diferença. E vai totalmente contra aquilo que nós temos visto, né? Nesse mundão de meu Deus, que é uma sociedade cada vez mais egoísta, né? Que não conhece ninguém, que não faz questão de entrar numa intimidade com o outro, né? Hoje você chega e fala, ô fulano, tudo bem? Já correndo pra que a resposta do não nos venha bater de frente, né? Porque o que eu vou falar se essa criatura é quase quem diz assim, bem? Oi fulano, tudo bem? Ah, que bom, sabia que você tava bem. Né? Tipo assim, já esperando uma resposta positiva. Né? E é engraçado, você vai falando de todas essas coisas, né? Dessas realidades que vão nos prendendo, né? Nós precisamos adotar maneiras bem concretas de crescer nas virtudes, né? Porque assim, diante de Deus nós precisamos estar apresentáveis. Por que às vezes esse caminho da santidade vai nos parecendo subjetivo demais, espiritual demais? Porque a nossa espiritualidade é uma espiritualidade desencarnada. Ela não assume a carne do homem de hoje.
E aí é óbvio que quando tudo fica muito teórico, quando tudo fica muito na ideologia, e a mensagem que nós pregamos não é uma mensagem ideológica, Exatamente. mas é uma realidade, é uma verdade, é concreta. Vivida o tempo todo, né? Aí ela é um projeto. Sim. É um projeto de amor de Deus que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, que transformou a vida do David. Então, assim, ela é real. E nós já testemunhamos a realidade dessa mensagem. E é sobre isso que eu falo. Quando nós sabemos que essa é a verdade que pode mudar a nossa vida, que está mudando o tempo todo e que hoje ofereceu uma vida nova, nós sabemos que isso tem efetividade na vida dos nossos irmãos. Com certeza. Nós sabemos que isso tem uma efetividade. Então, para crescermos, para vermos o processo de santidade como uma aventura, eu acho que essa perspectiva para mim ela é a mais linda de todas. A santidade como uma aventura, a missão como uma verdadeira aventura, porque ela é, porque você vai se deparando com muita coisa. E aí a gente vai vendo o quão isso é maravilhoso. Porque como eu faço para combater o meu egoísmo? Fazendo coisas que me tiram do meu ponto de referência. Como eu faço para vencer a minha soberba, a minha arrogância? Me colocando numa posição onde eu não tenha que ser o destaque, mas que eu descubra a alegria de ser o feliz Promover terceiro. o outro, né? Muito mais. É, porque assim, às vezes nós somos o tipo de pessoa na comunidade que diz assim, mas ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer porque você já tomou a posição de todo mundo. Exatamente. Tem tanta gente que tem um enorme potencial. Mas aquela pessoa não sabe fazer. Ainda não sabe fazer. Porque se você e eu crescemos aprendendo a assumir várias coisas e vamos crescendo, nós não podemos privar o nosso irmão também da evangelização missionária, sob a prerrogativa de que ele não tem capacidades para isso. Meus irmãos, olhemos para o ciclo dos apóstolos. Se você me disser e apontar algum que tinha alguma capacidade humana, não é mesmo? Começando por Pedro, né? Começa por Pedro, começa pelo cobrador de impostos. A escolha, a didática do chamado de Deus para as nossas vidas, ela não leva em consideração aquilo que nós temos como correto. Mas o que é mais bonito, né, nisso tudo, Joca, é que apesar de uma incapacidade muito grande, Jesus trouxe para perto aqueles 12 para tratar cada um de uma maneira diferente, né, dentro da sua particularidade. E ali, imagine só, você poder aprender direto da fonte, né? Será que não nos falta isso também como evangelizadores e formadores? Trazer para perto, não num sentido de praticar uma formação onde as informações estão em um slide ou num material didático, mas na didática da vida, ali do dia a dia, da observação. Eu entendo o que você quer dizer, porque é isso que vai nos afastando e vai nos fazendo desanimar quando a nossa vivência espiritual ela é extremamente teorizada, burocratizada, e nós vamos limitando a ação de Deus em relação àquilo, entende? A nossa formação, ela é sim importante, porque Deus fez isso durante 3 anos, né, com os seus apóstolos. Mas nós não podemos nos esquecer de que isso não pode nos limitar. Então, o que vai acontecendo? Nós temos incapacidade de acolher, isso é um ponto muito interessante, o diferente dentro das nossas comunidades. Eu questiono mesmo, eu falo assim, nós indagamos, né? Porque os travestis, as prostitutas, né, o homossexual ou quaisquer outras realidades, eles não aparecem na nossa igreja, mas nós estamos de braços abertos. Estamos? Porque se nós estivéssemos de braços abertos para acolher e depois de Jesus realizar a transformação, eles estariam frequentando. Essa novidade que nós conhecemos, ela é atrativa. Então, assim, nós precisamos nos questionar em relação a isso. Volto a dizer, Jesus não quer os sãos. É a esses que Deus busca ir de encontro. E não tem como a gente pensar nisso. Então nós precisamos ir de encontro a eles. Nós precisamos revelar o Deus que os constituíram, que os formaram, que os abençoaram.
Com certeza. E tem papo, hein, gente? Ó, vai longe. Se for continuar, nós vamos ter que fazer mais uns 3 programas pra falar sobre isso, né, David? Mas assim, a pergunta que não quer calar, qual é a parte do corpo humano que traz traços artísticos? Como é que é a pergunta? Qual é a parte artística do corpo humano? Tem alguma noção? Ai, gente do céu. Ai, parte artística do corpo humano. Ai, pronto. Eu tô esperando uma resposta. Eu tô com medo dessa resposta. Então vamos lá pra resposta. Pera lá. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Marina Cerqueira, ó, que tá aqui acompanhando o programa. Ela tá lá no Resgate, Jó, que ela te conhece. Olha! Do Epifania. Olha aí, gente. Mari, um abraço pra você, né? Eu também queria mandar um abraço pra outras pessoas que estão nos acompanhando no programa, assim, né? Que quando ficaram sabendo que eu ia estar aqui, eu vou assistir sim, eu quero me abastecer um pouquinho de Deus. E juntos estamos nos abastecendo. Então eu quero dar um abraço pra todos os grupos de oração que já marcaram alguma coisa aí, né? A gente conhece. Enfim, meu povo, uma alegria poder contar com a audiência de vocês. Coisa boa. Mas vamos lá, David, revele os seus segredos. Vamos lá. Qual a parte artística do corpo humano? É o pulmão, porque ele é cheio de inspiração. Ai, meu Deus. Tudo no nosso ser comunica Deus, né? E convenhamos. Então vamos lá, né? Vamos tirar uma lição de tudo isso. Que tudo que vive, que respira, louve a Deus. Então se o nosso pulmão tá cheio de inspiração, porque ele é um grande artista, né? Amém. Muito bom. Dá até uma reflexão. Claro, com certeza. Mas, Joque, eu queria agradecer aqui a sua presença nessa noite, né? Que bom que você veio. Espero poder te receber mais vezes aqui no programa. Com certeza nós vamos marcar outros dias aí, porque tem muita coisa boa pra gente partilhar, né? Então, muito obrigada pelo seu sim a Deus, né? Por essa maneira autêntica de buscar evangelizar e que atrai muitas pessoas, né? Amém. Isso é muito bom. Que Deus continue te abençoando mesmo no seu caminho. É um prazer enorme, né, queria agradecer esse convite que vocês me fizeram, inclusive de poder juntos estarmos nessa noite, né? Para mim também é uma grande alegria poder testemunhar esses feitos de Deus, assim, fico muito feliz mesmo, porque essa experiência que a gente tem de Deus não pode prevalecer só em nós. Então, assim, que tenhamos outras oportunidades, né? E se vocês, inclusive, quiserem sugerir, né, linhas de diálogo. Mas lógico, né? Fiquem à vontade, né? Estamos abertos. Quer voltar semana que vem já? Bom demais. Mas eu queria agradecer você que está em casa mais uma vez. Obrigada mesmo pela sua audiência, por abrir as portas da sua casa, nos receber nessa noite aí de terça-feira com tantas opções, né? Televisivas, nas redes sociais, e você escolheu estar conosco. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Quero mandar um abraço pro Hugo. Hugo, melhoras, amigo. Melhoras, Hugo, saudades. Isso. E vai ficar com a pele maravilhosa, meu irmão. Deus abençoe, tá? David, uma ótima noite pra você. Fica com Deus. Valeu pelo pulmão aí, o nosso artista. Vai ter mais um semana que vem. Boa, isso mesmo. Já vamos ficar no aguardo já. É isso aí. Obrigado, Joca. Obrigado, Cris. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu restinho de terça-feira. E continue com a gente aqui na Rádio Restauração de Londrina para o Mundo, tocando famílias. Beijo, fique com Deus. Tchau, galera. Você ouviu na Rádio Web Restauração. Programa Canto pra Deus. Essa é a alegria que vem de Deus, é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Essa é a alegria que vem de Deus, é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Deus é a nossa alegria. Estar perto de ti, sentir tua paz em meu coração.
lançar um livro, vou e assim cantar tão novo. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Testemunhar tuas maravilhas em minha vida. Viver intensamente o teu amor por mim. Saber que o teu amor supera tudo. Saber que o teu amor supera tudo. Saber que o teu amor supera tudo. Que bom estar perto de ti, sentir tua paz em meu coração. Poder alçar um livre voo e assim cantar um canto novo. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Testemunhar tuas maravilhas em minha vida. Intensamente o teu amor por mim. Saber que o teu amor supera tudo. Saber que o teu amor supera tudo. Saber que o teu amor supera tudo. Maravilhas em minha vida. Viver intensamente o teu amor por mim. Saber que o teu amor supera. Saber que o teu amor, saber que o teu amor ele supera. Saber que o teu amor supera tudo. Santo é o teu sangue, doce como mel, brilhante como o céu.